Olá, hoje na DPF TV nós vamos falar sobre infiltração policial. Para falar sobre este assunto, eu tenho aqui como convidado o delegado de Polícia Federal, o Dr. Tássio Musi. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Vamos lá então, né? Porque esse assunto, ele é um pouco polêmico, né? Nós temos recentemente até uma lei aprovada sobre infiltração policial, mas no ambiente virtual, né, doutor? Agora, sim, a minha primeira pergunta é como que funciona essa infiltração na prática? Pois é. A infiltração policial, usando até as palavras da Convenção de Palermo, é uma técnica especial de investigação. E como é que ela se materializa? A gente vai ter uma atuação dissimulada, ou seja, o policial vai ocultar sua real identidade, obviamente de forma sigilosa, para que ela seja, né, proveitosa, no sentido, e buscando o quê? Buscar elementos da materialidade do crime, identificar criminosos ou membros de organização criminosa, a fim de fazer cessar essa prática criminosa e colher elementos para que seja ajuizada uma ação penal. A gente vê muito nessa questão da infiltração em filmes, né, hollywoodianos, aquela coisa de FBI. Isso acontece um pouco na prática também, ou é muito... acontece na vida real, né? Hoje, a partir da lei 12.850, a lei que reprime a organização criminosa, nós temos uma disciplina melhor a respeito do tema. Antes, embora não houvesse já instrumentos normativos, como a antiga lei de organização criminosa e a própria lei antidrogas, que continua vigente, era muito aberto esse instituto. Mas nós tivemos, eu como delegado tive oportunidade em um dos trabalhos, isso antes dessa nova lei, Sim, de infiltrar um agente. Acontece e é muito parecido com o filme. É uma diligência bem sensível e não por acaso ela podemos dizer que ela é subsidiária, ou seja, ela tem que ser usada em últimos casos. Nossa, bem interessante, né? Então você teve essa experiência assim, de perto. Perfeito. E é realmente uma coisa que faz diferença na investigação? Faz diferença, você vai além, você penetra, né? No caso da infiltração em meio, né, em ambiente real, efetivamente o policial passa ou tenta se inserir, no caso que eu tive a condição de conduzir a investigação, tentar se inserir na organização criminosa. É uma medida realmente muito invasiva, traz riscos para o agente, por isso que ela é excepcional e, né, que a gente chama de subsidiária, só se não tiver outros meios aí de prova para serem utilizados. Ou técnicas, né? Sim, inclusive o senhor citou até uma das minhas perguntas aqui que eu iria fazer, né, quase no final da nossa entrevista, que é sobre essa exposição, né, do policial que está se colocando ali para fazer essa infiltração. É perigoso? Que medidas são tomadas? Não tem dúvida, embora se tente, né, ter um controle sobre a infiltração, não tem dúvida que ela implica riscos para o policial. Não por acaso, a Lei 12.850, Lei das Organizações Criminosas, entre o primeiro direito aí do infiltrado, no sentido dele recusar a fazer a infiltração ou fazer cessar, caso entenda, né, que o risco está normal. Claro, né? Tem que haver esse tipo de medida, né? E mais do que isso, né? Mesmo que o infiltrado não se decida por fazer cessar, o delegado de polícia, entendendo que que há risco iminente, ele também pode determinar que essa infiltração seja cessada. Tem como a gente classificar que tipos de infiltração que existem? Podemos classificar, né? Tem a infiltração tradicional, que é feita em ambiente real, que o agente efetivamente faz parte, né, no mundo real, tenta, né, penetrar em alguma organização criminosa ou em algum ambiente criminoso, para colher os elementos de prova, e recentemente, né, esse ano, é uma novidade, na Lei 13.441, de maio desse ano, Sim, que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente, foi prevista a infiltração em ambiente virtual, em que, né, diferentemente dessa, né, em ambiente real, o que se cria ali é um personagem no meio virtual, podendo ir até, né, um pouco além, não só de ter um perfil falso, mas de coletar dados restritos, invadir, inclusive, computadores, tudo com autorização judicial, a fim de buscar provas.
Bom, a gente falou um pouco a respeito já de legislação, né? Mas o que tem assim específico para infiltração policial? É 12.850, a 13.441, temos mais alguma outra legislação? Aí pegando, né, por essa divisão que nós fizemos, em relação à infiltração e em ambiente real. Sim. Temos a lei antidrogas, no artigo 53, inciso 1, ela faz previsão do Instituto. Posteriormente foi editada a lei 12.850, de 2013, artigos 10 a 14, tratam, né, mais profundamente da infiltração. Também temos uma referência na Convenção de Palermo, artigo 20, isso em relação à infiltração em ambiente real. Em relação à infiltração em ambiente virtual, a novidade, né, conforme dizendo, né, já falamos aqui, foi a inserção de 5 artigos, artigo 190A a 190E, no Estatuto da Criança e Adolescente. Isso nesse ano, por meio da Lei 13.441, de 2017. Bom, e existe um período mínimo e máximo para que o policial ele fique como um infiltrado? É uma ótima pergunta e vai depender se vai ser uma infiltração em ambiente real ou em ambiente virtual. Em ambiente real, a gente vai trazer as disposições da Lei 12.850, Lei de Organização Criminosa. O período, né, a lei diz o quê? A infiltração vai durar por um período de 6 meses, havendo a possibilidade de renovações, né? Não há limitação em relação a essas renovações. Em relação à infiltração em ambiente virtual, a nova lei, né, os artigos inseridos no Estatuto da Criança e do Adolescente, fala que essa infiltração vai durar por 90 dias, sem prejuízo de renovações, limitada ao todo em 720 dias. Ou seja, vão ser viáveis 7 renovações. Então, a lei, né, que trata da infiltração em ambiente virtual, ela é mais restritiva no que diz respeito ao prazo, ao período. Ao período. Né, no que diz respeito ao número de renovações possíveis. E como que se dá essa coleta, né, de informações durante uma missão, tanto no campo real quanto no virtual? Existe muita diferença? Vai ser, né, na verdade, é um instrumento, é uma técnica, um meio especial de investigação, ela não é um fim em si mesmo. O que se busca aí são elementos de prova, tanto para a materialidade como para definir a autoria. Nesse sentido, é fundamental que o agente infiltrado ele faça relatórios parciais, discriminando os elementos colhidos, quais foram as atividades desenvolvidas e a utilidade, né, em relação à instrução probatória. Lembrando que, para se prorrogar, tem que haver, né, uma prova da efetiva necessidade. Então, em relação à materialização, ela acaba, né, o ambiente virtual talvez seja um pouco mais fácil, até porque vai se ter ali, né, a prova, muitas vezes até penetrando em dispositivos alheios, mas a forma de materializar é por meio de relatório, lembrando que o delegado de polícia ele pode, né, a qualquer tempo, determinar a elaboração de relatório por parte do agente infiltrado. E munido desse material, desse relatório, para quem que é repassada essas informações? Isso, né, ambas as leis, né, Lei 12.850 e artigos inseridos, né, 190A a 190E, inserido no ECA, elas dizem que, ao final da infiltração, vai ser elaborado um relatório circunstanciado e encaminhado ao juiz do feito. Bom, nós falamos em relação a um dos direitos, né, dos policiais infiltrados, que é dele se retirar caso ele sinta que há algum risco. Perfeitamente. Há algum outro direito? A gente vê que, sobretudo, aí está no âmbito da Lei 12.850, que há uma preocupação com a segurança do agente infiltrado. Nesse sentido, se resguarda a identidade do policial infiltrado, a exposição, seja de imagem, de voz, não só por parte do juízo do feito, mas também em relação aos meios de comunicação. Bom, acho que eu já encerrei por aqui, né? Tiramos um pouco as dúvidas. Perfeito. Se mais algo a acrescentar a respeito desse assunto, doutor? Não, só isso. Conseguimos esclarecer então um pouco, grande né? assunto e uma diligência muito sensível, mas que se materializa
cada dia é mais utilizado aí, até pela sofisticação das organizações criminosas. Não, com certeza, então. Bom, nós estamos encerrando por aqui mais uma conversa, né, mais um bate-papo na DPF TV. Se você quiser saber mais informações, assistir outros vídeos como esse, fique ligado nas nossas redes sociais. Eu quero agradecer. Muito obrigado pela presença, doutor.